a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje, mais um vídeo opinião, né? E é Justec. No vídeo de hoje, pessoal, vou falar sobre um assunto que eu tomei ciência agora, que tá rolando por aí na internet. Muitas pessoas perguntando, agora com essa nova lei FELCA, o Linux vai ser proibido no Brasil? Essa é a pergunta que tem rolado por aí. Então eu vi um vídeo do canal Archer Linux, vou deixar os links de tudo para vocês aí embaixo no comentário fixado. Tá? Eu vi postagens no blog do Diolinux, eu vi postagens no Reddit, de gente fazendo essa pergunta, gente abordando essa questão. Eu resolvi abordar com vocês também, para a gente poder entender aí o que é que está acontecendo. Por que começou a surgir esse questionamento na internet, no âmbito da tecnologia, de que o Linux pode ser proibido no Brasil ou vai ser proibido no Brasil com essa nova lei FELCA? Né? Primeiro é preciso entender do que se trata isso tudo. FELCA é um influenciador que tem um viés mais à esquerda, que o seu nome está sendo dado a uma lei que diz proteger crianças e adolescentes após uma denúncia que ele fez, né, de que influenciadores, de que produtores de conteúdo estavam cometendo abusos contra menores. Né? Um caso de um tal de Ítalo Santos também aí foi o estupim do negócio, cometendo abuso contra menores, né, menores de idade. E, a bem da verdade, pessoal, eu fiz um vídeo já falando sobre essas coisas, vocês assistam aí no canal, tá? Tem um vídeo não muito longínquo, eu vou deixar aí no card no final, se eu lembrar, eu vou pôr aí, né? E vocês assistam o vídeo para vocês entenderem todo o procedente do rolê. Mas eu quero aqui deixar algumas ponderações. Isso que esse influenciador Felca denunciou é gravíssimo. Entretanto, pessoal, é preciso que a verdade seja dita. Ele não foi o grande descobridor dos 7 mares, né, como diz a letra da música. Ele não foi quem inventou a roda, descobriu o fogo ou descobriu a América. Em 2024, a jornalista conservadora de direita Antônia Fontinelli fez essa denúncia. A senadora Damares Alves fez denúncia nessa linha contra as crianças lá da Ilha do Marajó. Sabe o que aconteceu com elas? Foram punidas, foram denunciadas, foram achincalhadas, foram processadas. E no caso da Antônia Fontinelli, foi multada. Tá? Multada. Ela denunciou o mesmo Ítalo, ela denunciou as mesmas questões e, na época, não se deram a atenção que esse Felca ganhou depois dele fazer a mesma denúncia um ano depois. Só que estão utilizando essa denúncia do Felca, agora, mais do que nunca, como um argumento válido, porque o que ele denunciou é gravíssimo, o que a Antônia Fontinelli denunciou é absurdo. É uma coisa, assim, horripilante. Ele só fez a mesma denúncia. Só que, ao invés de ser punido, de ser achincalhado, de ser multado e condenado a pagar, né, pelo que ele fez, por ter denunciado algo tão grave, ele está sendo idolatrado, principalmente pelo sistema, que descobriu a ferramenta perfeita para conseguir fazer aquilo que eles não tinham conseguido até então. Regular a internet como nós a conhecemos hoje. Regular esse ambiente que a gente vive hoje da internet. Eles não estavam conseguindo e agora parece que encontraram o estupim, o motivo perfeito para poder voltar com isso. Então, criaram a lei Felca, que foi aprovado a toque de caixa, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Uma votação mais rápida do que o Concorde, voando na velocidade Mach 2, na parte que ele já estava no Oceano Atlântico, né? E é impressionante como que o sistema ele faz uso de coisas em determinados momentos. Em 2024, puniu-se quem fez essa denúncia gravíssima,
Não se criou lei nenhuma, não se levou a cabo, não se fez nada, exceto contra quem fez a denúncia. Em 2025, pegou o cara, botou no pedestal, né, botou ele lá no alto da compadecida, né, lá no alto do topo do altar, como sendo o... Nossa, que impressionante. O cara está preocupado com as criancinhas, né, com os jovens. É grave a denúncia dele, gravíssima. Assim como a mesma denúncia que a Fontinelli fez lá atrás era tão grave ou mais do que isso. Porque levou-se 1 ano e teve que vir um outro influenciador fazer a mesma denúncia para que alguém fosse levado a sério e não fosse punido e multado por isso. E agora está ganhando o nome de lei. Eu acho, né, já que foi aprovado a toque de caixa na Câmara e no Senado, essa lei deveria chamar Lei Antônia Fontinelli, até como uma forma de pedido de desculpas, de reparação, porque quando ela fez a denúncia, ela foi achincalhada por algo tão grave. Por que só agora, que foi o Felca que fez, agora é que tem valor? Agora que o negócio é sério? Agora que a giripoca pia? E essa lei, pessoal, ela dentre tantas coisas que ela vai impor, ela vai determinar que as empresas desenvolvedoras de loja de software, Apple da Apple Store, Google da Google Play, Microsoft com a Microsoft Store, né, sejam obrigadas a implementar mais recursos do que já se tem hoje para um controle de conteúdo, com o objetivo, sob o manto de que está protegendo crianças e jovens de terem acesso àquilo que eles não deveriam ter. Porque hoje, pessoal, a internet é vasta. Como diz aquele ditado, quem procura acha, isso na internet nunca foi tão válido, tão certeiro, tão verdadeiro. Se você procurar, você acha. Na internet, você acha receita de coxinha feito com carne de animal irracional, né? Que é um dos ingredientes base da coxinha, frango, por exemplo. Como se você procurar, e procurar bem, você consegue achar coxinha feita com carne de animal racional, ou seja, carne de gente. Você acha, né? Não é, mas você acha. Então a internet ela tem de tudo. E quem procura acha. Então agora eles estão querendo criar mecanismos, eles estão usando isso, o fato de proteger as crianças e os adolescentes, os jovens, para criar mecanismos para tentar proibir coisas, limitar coisas, monitorar mais o conteúdo que é colocado na internet. Então, eles vão exigir que as responsáveis por lojas de aplicativo implementem ainda mais recursos sob esse manto de proteger crianças e jovens de que elas tenham acesso a coisas que não deviam, né, nas suas lojas de aplicações. E aí, por que se começou com essa história, então, de então Linux vai ser proibido no Brasil? Porque o Linux, pessoal, ele é um sistema operacional de código aberto desenvolvido por comunidades. A comunidade mais conhecida que se tem hoje é a Canonicals, que desenvolve o Ubuntu, que é base para diversas outras distribuições Linux, tá? De distribuições famosas a distribuições não tão famosas, tá? E o que acontece? Qualquer distribuição Linux está disponível para você poder acessar, tá? Até o tal do Linux norte-coreano, chamado Red Star OS, tem uma versão que você consegue encontrar na internet para você poder estar utilizando. Você consegue instalar ela em qualquer computador, em qualquer lugar do mundo e consegue acessá-la. Então, assim, o Linux está disponível para qualquer um. Tem o Astra Linux, que é um Linux russo, qualquer um pode usar. Você pode ter um Linux paquistanês muito interessante, que eu vi uma vez, eu acho que foi no canal do meu amigo Feta Tutoriais, Linux muito interessante, muito bem feito, paquistanês, que você consegue usar. Está disponível para qualquer um. Tem Linux indiano, tem Linux sul-africano, norte-americano, brasileiro,
mexicano, argentino, tem distribuições de tudo quanto é lugar do mundo de Linux, britânico, alemão, né? O OpenSUSE é alemão, é um Linux muito conhecido. Ele é alemão, desenvolvido por um grupo alemão, uma comunidade alemã. Né? Tem outras distribuições Linux aí, chinesa, japonesa, canadense. Então tem Linux de tudo quanto é lugar. E é muita distribuição Linux. Né? E o Linux hoje está muito mais difundido do que foi no passado. Até por conta de que a Microsoft agindo da maneira como ela está agindo com relação ao seu novo sistema operacional, ao que está no comércio hoje, que é no caso do Windows 11, limitando o uso a esse sistema de maneira natural, nativa, por pessoas que não tenham hardware 100% compatível, e aposentando o Windows 10, está notório que as pessoas estão começando a ver o Linux com outros olhos. As pessoas estão começando a descobrir, por exemplo, que um Tiger OS brasileiro, baseado no Ubuntu, com um KDE Plasma, ele funciona, ele serve para ela. Entendeu? Ele vai atender a demanda dela. Então, as pessoas estão começando a perceber que talvez o Linux pode salvar a vida dela. Que ela não precisa trocar de computador só por causa do fim do Windows 10 e para poder rodar o Windows 11. Ela descobre que ela não precisa fazer gambiarra para instalar um Windows 11 num computador não compatível e ficar com performance ruim. Ela pode utilizar o Linux e resolver o problema da vida dela. E, consequentemente, acaba que jovens também estão tendo mais acesso ao Linux. Crianças também estão tendo mais acesso ao Linux, mas longe de ser o que elas têm no caso de Android e Windows. Longe de estar perto disso. Muito longe. Só que o seguinte, com essa imposição dessa lei FELCA, o que leva-se a entender, que está fazendo as pessoas questionarem, é o seguinte, como é que vão ficar a questão das lojas de aplicações, os repositórios de aplicações no Linux? Porque nem toda distribuição utiliza a loja ao qual ela é baseada. O KDE, por exemplo, que é o Linux que eu uso, tem KDE, ele utiliza o Discovery. Ou então você tem a loja do Big Linux, né, a Big Store. Então, muitas distribuições, diversas distribuições, têm loja própria, tem repositório próprio de aplicações. Como é que você vai implementar esse controle? Aí vai proibir? Então quer dizer que se não pode, se você não pode implementar recurso, não é fácil implementar recurso, então está proibido. Porque, por mais que pareça ser um absurdo isso daí, pessoal, hoje, em 2025, o Brasil é um completo absurdo. A gente vê coisas acontecendo que faz a gente pensar assim, por mais que seja absurdo isso nunca vai acontecer, não vai ter problema, não, isso aí não vai afetar a utilização de Linux para o usuário comum, não, isso aí é um absurdo, é coisa de doido. O Brasil hoje, as coisas de doido, elas se tornam realidade. A gente vê tanto absurdo acontecendo que eu não acho nem incomum dar cadeia para quem usar Linux. Pode acontecer, nesse país tem acontecido tanta coisa doida, tanto absurdo, tanta maluquice, que eu vou falar para vocês. Não duvido, não. Agora, como que eles vão fazer isso, eu não sei. Como que eles vão proibir você de usar Linux, eu não sei. Mas eu não duvido nada que algum daqueles iluminados supremos lá, né? Ou que algum órgão do sistema que vai cuidar da regulamentação dessas coisas, do monitoramento dessas coisas, eu não duvido nada que eles falem assim, se você usar Linux, você vai ser preso. Não pode usar. Ou então você vai ser obrigado a utilizar uma distribuição que o sistema autorize. Ou seja, as distribuições vão ter que passar por um crivo de alguma entidade, algum órgão regulador, alguma coisa nesse sentido, para poder ser liberada para ser utilizada aqui dentro. Senão, não vai poder ser utilizada aqui dentro.
E se você pegar e baixar uma ISO da sua preferência, um sistema Linux da sua preferência, você não vai poder usar. Gente, eu não estou falando que isso vai acontecer, mas a gente vive um momento tão absurdo no Brasil que eu não duvido que isso aconteça não, viu? Não duvido. Eles conseguiram arrumar um jeito de regular a internet sobre o manto de que estão protegendo as criancinhas. Para proibir a utilização de coisas aqui no Brasil, basta uma canetada de um iluminado supremo. Ele põe a canetada lá e proíbe. Já era, acabou, tchau. Se não for do jeito que eu quero, aqui você não fica. Eu não duvido nada que as redes sociais vão sair daqui do Brasil, se continuar desse jeito. Vai ficar igual na China. O problema é que hoje a tecnologia evoluiu. Você tem as VPNs que te permitem continuar acessando redes sociais. Na China também tem isso, o pessoal usa isso na China. Mas não com a mesma... Bom, eu não conheço o cenário chinês atual, mas muita gente usa VPN na China. Né? Não sei como é que... Mas é um tipo de coisa que não dá para ter controle. Não teve um iluminado supremo aí que extrapola todos os preceitos, que extrapola tudo, que para ele não tem mais jurisprudência, não tem mais nada. Da coisa como tal qual foi determinada no Brasil, para ele não existe, não tem Constituição, não tem nada. É o que está na cabeça dele, é o que ele é a lei, ele é a Constituição, ele é tudo. Não tem um aí que faz isso? Que na época que proibiu lá o X de funcionar no Brasil, estava ameaçando multar as pessoas em 50 mil por usar VPN. Quem usasse VPN seria multado? Como que vai fazer esse controle? Como que você vai saber se a pessoa está utilizando VPN ou não? Tem como. É muito complexo toda essa questão. Mas o Brasil é um Brasil... O Brasil é complexo. O Brasil é uma coisa absurda. No Brasil, a pessoa vai presa por escrever com batom numa estátua. Né? No Brasil, a pessoa ficava ficha suja, no que tange a ficha criminal, né, certidão positiva, ela ganha uma certidão positiva por ter feito postagem em rede social, defendendo o que ela acredita, defendendo o Brasil, defendendo o seu posicionamento político. Por ser contra o sistema, ela já era punida, ganhava uma certidão positiva. Por usar camiseta verde e amarelo nas coisas da bandeira do Brasil, ela já era punida por isso. Olha o que está sendo liberado aí. Então, eu não duvido nada. Eu não duvido nada que se, com essa imposição desse tipo de lei como essa lei Felca, com essas imposições que ela está trazendo, que... E aí? O povo vai... use Linux, migre para o Linux, porque você não vai ter, não vai ter essas imposições. Mas e aí? Não, agora Linux vai ser proibido no Brasil. Só algumas poucas distribuições e só instituições cadastradas que sejam autorizadas pelo sistema podem usar esse tipo de sistema operacional. Ninguém mais, cidadão comum não pode mais utilizar isso porque não tem como controlar. A gente não consegue impor mecanismos de controle nas lojas de aplicações, nos repositórios de aplicações. Aonde nós vamos parar desse jeito, gente? Sinceramente, eu não sei. Mas por mais absurdo que pareça essa ideia de proibir a Linux no Brasil de hoje, 2025, meus amigos, eu não duvido nada que isso aconteça não, viu? Que eles arrumem um jeito de fazer isso não, viu? Que eles arrumem um jeito de punir as pessoas que utilizam o Linux, porque o Linux eles não conseguem impor total controle sobre ele. Aí, já que não conseguem impor total controle, então vamos punir quem utiliza. Vamos proibir o uso daquilo que a gente não consegue controlar. E ponto final. Não consigo controlar? Não consigo impor aquilo que eu quero? Então, no Brasil é proibido. Na China já funciona assim. Aquilo que o chinês não controla, ele proíbe. É simples assim. É fato. Então, por mais absurdo que esteja, não estou dizendo que vai acontecer. E as pessoas que estão falando sobre esse assunto, estão respondendo sobre esse assunto, lá no Linux, lá no fórum de Linux estão falando, né? O próprio Riker Linux falou que acha pouco provável isso daí, né? Mas
eu vou falar para vocês o seguinte, galera. Ah, olha, no Brasil do absurdo que a gente vive hoje, no país do absurdo, não é nem no Brasil do absurdo, no país do absurdo que a gente vive hoje, eu não duvido desse tipo de coisa. Hoje em dia você não pode duvidar de nada, porque acontece cada coisa absurda que não dá para duvidar de nada. É isso aí. Comenta aí o que vocês acham. Valeu, curta, comenta, compartilha. Fui. Canal do Liésio, MBT.